Enquanto você assiste esse vídeo, o ChatGPT está consumindo energia suficiente para abastecer 175 mil casas por um dia inteiro. Isso só uma IA, imagina quando a gente tiver centenas delas rodando 24 horas por dia. Aqui está o ponto. Toda essa revolução da inteligência artificial precisa de 3 coisas fundamentais: energia limpa e barata, água para resfriamento dos data centers e minérios críticos para a fabricação de chips. E adivinha, o Brasil tem os 3 em abundância. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: a gente vai ficar só como um fornecedor de insumos baratos para outros países construírem o futuro, ou a gente vai conseguir capturar uma parte dessa riqueza aqui dentro? Porque olha só, enquanto a Nvidia vale mais de 4 trilhões de dólares vendendo as suas GPUs, a gente ainda está exportando minério bruto. E a diferença entre exportar minério e exportar produtos com alta tecnologia e valor agregado é o que pode definir o nosso papel na nova economia mundial. E é exatamente isso que a gente vai discutir hoje. Como o Brasil pode sair dessa posição de eterno exportador de commodities e se tornar protagonista na nova economia da inteligência artificial. Vamos analisar os nossos recursos estratégicos e os riscos que a gente corre em repetir os erros do passado, principalmente como isso pode afetar os seus investimentos e a sua vida financeira. Lembrando sempre que esse é um conteúdo educativo, não é uma recomendação de investimento. E a ideia é te dar elementos para que você possa formar a sua própria visão e tomar decisões mais conscientes. Bora nessa então? Pessoal, vamos começar entendendo exatamente quais as cartas que o Brasil tem na manga nessa corrida da inteligência artificial. E eu vou te falar, quando você entender a dimensão dos nossos recursos, vai ficar claro porque o mundo todo está de olho na gente. Primeiro, a gente vai falar dos minérios críticos. Esses são os elementos que fazem toda a tecnologia moderna que a gente usa hoje funcionar. Desde o seu celular até os supercomputadores que rodam a inteligência artificial. O Brasil tem cerca de 1,37 milhões de toneladas de reservas de lítio. Ele é o 7º maior detentor mundial. E não é qualquer lítio, é o chamado lítio verde. Ele é extraído de uma forma mais sustentável que o lítio da salmoura lá do Chile ou da Argentina, por exemplo. A Sigma Lithium é uma empresa canadense brasileira que desenvolveu um projeto inovador lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e eles criaram um processo de extração que usa 50% menos energia e 90% menos água que os métodos tradicionais. E essa empresa ela chamou muita atenção dos gigantes de tecnologia, como a Tesla, por exemplo, e ela pode se tornar um dos principais fornecedores de lítio sustentável do mundo. Com relação ao nióbio, aqui a gente domina mesmo. Cerca de 94% das reservas mundiais estão no Brasil. E o nióbio ele é fundamental para fazer aços mais resistentes e leves, que é essencial para turbinas de energia eólica, para carros elétricos e até para foguetes. A CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, é a líder mundial absoluta, controlando cerca de 80% da produção global de nióbio. Ela foi fundada em 1955 e ela exporta principalmente ferro e nióbio para siderúrgicas do mundo todo, mas também vende o produto semi-processado. Outro metal fundamental para essa infraestrutura elétrica é o cobre. Os carros elétricos usam 4 vezes mais cobre que os carros convencionais. Os data centers precisam de toneladas de cobre para cabeamento. A Vale ela já tem operações bem relevantes de cobre e ela está bem posicionada para se beneficiar dessa demanda crescente por infraestrutura de ar. A CSN Mineração também tem operações significativas de cobre em Minas Gerais e pode capturar valor dessa tendência. E o grafeno, hein? O Brasil possui uma das maiores reservas de grafeno do mundo. E aqui está uma das apostas mais interessantes para o futuro dos semicondutores. O grafeno surge como o principal candidato para substituir o silício na fabricação dos chips. E as vantagens são impressionantes. Transistores 10 vezes mais rápidos, que consomem menos energia e são 200 vezes mais resistentes do que o aço. Pesquisadores brasileiros, especialmente do laboratório do Mackenzie e da Universidade Federal de Minas, já conseguiram fabricar semicondutores de grafeno que são funcionais e resolvem vários desafios técnicos fundamentais. E o mais promissor é que eles mostram compatibilidade com os métodos convencionais de produção. E a gente não pode deixar de falar das terras raras. Esses elementos com nomes esquisitos. Neodímio, európio, térbio, são o coração de toda a tecnologia avançada. Chips, lasers, ímãs de turbinas eólicas, telas de celular. O Brasil tem a 2ª maior reserva mundial, atrás apenas da China. O segundo ponto muito importante é a disponibilidade de energia. E aqui a gente tem uma vantagem que é absurda. O Brasil tem 88% da matriz elétrica vinda de fontes renováveis. Hidrelétrica, eólica, solar. Para você ter uma ideia, a média mundial é de apenas 30%.
Nos Estados Unidos é 20% e na China só 15%. E por que isso importa para a inteligência artificial? Porque os data centers são verdadeiros devoradores de energia. O ChatGPT sozinho consome cerca de 2,9 gigawatts por dia. Isso é energia suficiente para uma cidade de 200 mil habitantes. As Big Techs estão desesperadas por energia limpa e um dos motivos é o compromisso de carbono zero. É uma agenda que foi criada por vários organismos internacionais, dentre eles a ONU e os governos que assinaram o Acordo de Paris e o Fórum Econômico Mundial. O objetivo desse acordo é alcançar a neutralidade de carbono até 2050 e limitar o aquecimento global a 1,5 grau. Na prática, isso significa que as empresas precisam reduzir drasticamente as suas emissões e os data centers consomem energia demais para ignorar esse compromisso. E olha que impressionante, a Microsoft já anunciou que vai investir 14,7 bilhões de reais no Brasil até 2028, focando em data centers. E a Google também está expandindo as suas operações por aqui. Coincidência, né? O Brasil pode virar o data center limpo do mundo. Enquanto outros países queimam carvão para rodar a inteligência artificial, a gente pode fazer isso com uma energia 100% renovável. E agora a gente vai falar do terceiro recurso, que talvez seja o mais subestimado, a água. Os data centers precisam de refrigeração constante. Um data center médio consome entre 1 e 5 milhões de litros de água por dia. Com o aquecimento global, isso só vai aumentar. E o Brasil acabou de descobrir o Sistema Aquífero Grande Amazônia, SAGA, maior reservatório de água doce subterrânea do planeta. São 162 mil quilômetros cúbicos de água. Isso é 3 vezes maior que o Aquífero Guarani. E essa descoberta muda tudo. Enquanto países como Taiwan enfrentam uma escassez hídrica que limita a produção dos chips, o Brasil tem água praticamente ilimitada para sustentar toda a infraestrutura tecnológica que quiser construir. O SAGA pode beneficiar também setores tradicionais da nossa economia. 2 exemplos seriam a SLC Agrícola, que é um grande player do agronegócio no Centro-Oeste, que vai ganhar muito mais segurança hídrica para expandir os cultivos de soja, milho, algodão, e não vai depender tanto assim das chuvas. E a Suzano, que é a líder mundial em celulose, e que usa de 10 a 20 metros cúbicos de água para cada tonelada produzida. Ela poderia expandir as suas operações industriais com uma garantia de abastecimento por décadas. Então, recapitulando, o Brasil tem os minérios que fazem a tecnologia funcionar, a energia limpa e barata para rodar tudo e a água abundante para manter tudo refrigerado. É literalmente tudo que a economia digital precisa. A questão é, a gente vai conseguir transformar esses recursos em riqueza de verdade? Ou a gente vai continuar sendo o quintal do mundo desenvolvido?